E nesse domingo de Páscoa, você acha que já viu de tudo? Não, você vai ver novamente o Barbudo sendo vaiado ao participar do casamento do próprio neto que ocorreu em São Paulo, rapaz. E uma outra situação é que tá dando o que falar sobre essa anistia em que o Barba deu para a esposa do ex-presidente do Peru, que está trazendo situações ali da Lava Jato e que põe em xeque o Barba, porque para outros países continua valendo e só aqui não vale absolutamente de nada. Também tivemos a Janja discutindo ali com um funcionário do Correios e ela meio que dando uma cusparada na cara do pessoal que estava gritando que ela tá usando dinheiro do povo, rapaz. E a Globo com certeza largou a mão desse pessoal. Você vai ver tudo isso e muito mais. Pessoal, eu peço agora que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e se você foi educado assim como eu, comenta aí de onde é que você está nos assistindo, pois eu sou Léo Milão, falo do Rio de Janeiro e vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, tá? E eu me orgulho de ter apoiado e continuar apoiando o nosso capitão. Se você também se orgulha, comenta. Eu tenho orgulho do capitão ou apenas digita 22. Páscoa desperta intenção de compra em 86% dos brasileiros. Ou seja, a intenção de compra, porque o dinheiro ninguém tem. Até para dar R$ 80, né? E um pedacinho desse daqui de ovo é brincadeira, né? O Barba aumenta gastos com publicidade do BNDES em mais de 200% em comparação ao nosso capitão. Por que será, pessoal? Por que será que ele aumentou esses gastos exorbitantes aí, hein? Projeções do desgoverno mostram que arcabouço fiscal é insustentável, afirma especialistas. Mas quando foi para passar o arcabouço, todo mundo, né, ficou daquela forma. Olha só, o café está caro. A crise climática bate a nossa mesa. Quer dizer, na época do capitão, tudo era culpa do capitão. Agora não, o café está caro. Por que será que o café está caro? Ah, deixa eu ver aqui. É culpa da crise climática. É brincadeira. Olha o Barba sendo vaiado aí, ó. Rapaz, fez um questionamento interessante, né? O Barba, cadê a picanha? O pessoal tá se questionando, Barba. E aí? Cadê a picanha do pessoal? Vamos seguir aqui, olha isso aqui, ó. Que saudade de Bolsonaro, que saudade de Bolsonaro. Eu só quero ser feliz. É meu cunhado, é meu cunhado. Pelo presidente Bolsonaro do Brasil. E poder me orgulhar. E ter um presidente que nunca vai me roubar. Vem Deus, vem Deus. Pois é, rapaz, nós queremos. Volta, capitão. Se recupere logo, né? Olha aí. Lula, já que você se importa com o pobre e fala que o empresário paga pouco, vamos mudar o jeito que o salário é pago aí no Brasil? Ao invés do empresário pagar R$ 2.000 com tudo descontado, vamos fazer o seguinte? O empresário vai pagar o valor total, R$ 3.230 na conta do funcionário. E quando o funcionário receber esse valor, ele já recebe os boletos de R$ 355 de INSS, R$ 107 de imposto de renda, R$ 258 de FGTS e R$ 555 de provisões para 13º, férias e aviso prévio. Aí o brasileiro vai perceber que dos R$ 3.230 que ele recebe pelo trabalho dele, R$ 1.277 tá indo pro governo. E aí, Lula, o que você acha dessa ideia? É fácil falar que o empresário paga pouco quando 40% do salário do funcionário vai pro governo, né? Só que o funcionário não sabe disso, porque já chega pra ele descontado. Na cabeça de muitos, o salário é R$ 2.000, mas na verdade o salário é 3.230, só que o governo fica com o resto. Aí você vem falar que o SUS é grátis? E o que você acha de mudar isso e deixar o povo ver o quanto seu governo toma do salário? Já pensou se isso aqui fosse acontecer, hein? Rapaz, olha aí. O Lula está dando de bandeja todos os argumentos para que a oposição fale ainda mais alto sobre o assunto. Como é que o governo vai explicar para a população brasileira que liberdade só vale para quem é condenado lá fora? Não sei. Ainda mais quando, tanto aqui quanto lá, a personagem forte em questão é uma mulher e mãe. Porque aqui no Brasil, o símbolo pela anistia foi a Débora e o seu batom. Pois é, aí a Débora e o seu batom, representando uma ameaça à democracia. Nem Boca Rosa Conseguiu tanto com lá batom. com batom. Impressionante. Aí pra ela, não pode. Mas pra Nadine pode. Mas eles vão ficar em alguma embaixada do Peru ou vão viver
vida normal. Prédio Copacabana. É vizinho do Sérgio Cabral. Por enquanto, tipo isso. Ah, que bom. Tipo Que isso. bom. Que Isso. interessante. Mas é que é provisório ainda. Tem que Provisório de passar. 6 anos. Ih, tem que analisar ainda. Entendi. Rapaz, provisório de 6 anos. É brincadeira uma coisa dessa, né? Mas olha aqui o motivo das coisas serem como são. Olha aí. No Senado, 60% do Senado é Norte e Nordeste. Norte e Nordeste é garantido que vai comandar o Senado para sempre. A não ser que façam mais estados aqui no Sul-Sudeste. Então, Norte e Nordeste já o poder é deles. E que tipo de governadores, senadores nós produzimos no Norte e Nordeste? Sua maioria comunista, corrupto, oligarca, vinculado aí a grandes esquemas de corrupção, desvios e de opressão da sua população. Veja o quanto de dinheiro que é desviado de Brasília para planos no Norte e Nordeste. Cadê o impacto no IDH? O equivalente ao orçamento da cidade de São Paulo, ou do estado de São Paulo, enviado para o Norte e Nordeste. Cadê o São Paulo no Norte e Nordeste? Um bom questionamento do Felipe Orleans Bragança, né? E por trás deles, vários esquemas de corrupção aí locais estão imperando. Isso tem sido tradicional. Ali o Norte e Nordeste representa 45% do parlamento, 60% do Senado, 45% do parlamento. Lembrando, Norte e Nordeste é onde os grandes esquemas de corrupção existem, o coronelismo, tudo aquilo que a gente combate para fazer um Estado melhor. Essa dinâmica, ela é destrutiva do Legislativo, porque a prioridade dessas personalidades não é fazer um Legislativo soberano. Vocês sabiam disso? Desse lance do Senado? Que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança disse? Eu não sabia, não. Soberano ao menos nas suas competências, né? Não é isso. A função deles é se acoplar ao maior desvio que existe estrutural do Brasil, que é arrecadar do Sul-Sudeste, distribuir para o Norte e Nordeste. Nessa passagem, estamos falando aí de quase 1 trilhão. É aí que está o maior escopo de corruptivo. As grandes obras, os grandes projetos, vai para... Interessante isso daí, cara. Eu confesso pra você que eu não sabia. E o lance dos Correios? Nós observamos aí que os Correios, né, seguem aí fazendo um ato, né, em favor do Barba, tendo visto que estão mais de 90 dias sem receber seu salário em janeiro. Olha só, tem um vídeo também emblemático no qual diversos funcionários dos Correios, ao se deparar com a viagem de história do Marquinhos, eles comemoraram bastante, né? E agora estão seguindo arrependidos. Na boa mesmo, eu não tenho nenhuma pena desse pessoalzinho. Agora, olha porque que o pessoal tá meio nervoso com o lance do Glauber Braga, tá? Essa daqui é a suplente dele, ou seja, se ele for caçado, ela quem assume. E ela era canhoteira, mas ela rompeu com os canhoteiros também com o Barba, olha aí, ó. Quando o Glauber Braga for caçado, olha quem é que vai tomar o lugar dele. É por isso que o PT tá Luísa, como é que é? Heloísa Helena. apavorado. Então, a senadora poderia ter recebido dinheiro do vigarista. Essas afirmações me fazem reviver tudo que eu já passei na vida, lutando contra a gentinha suja. Ela era da esquerda, mas não se corrompeu. Não entrou no jogo de corrupção do PT de Lula. Não passei minha vida enfrentando metralhadora giratória. Passei minha vida enfrentando metralhadora de verdade para lutar contra os que saqueiam os cofres públicos. PT, Dinheiro Lula. sujo que eu jamais poderia ter recebido. Segundo Deus me deu um temperamento insuportável, uma intolerância crônica com acordos espúrios, Dá pra perceber. que os dois senadores de Alagoas, o senador Teotônio Vilela e o senador Renan Calheiros, especialmente, conhecem muito bem. Que a esquerda E os adora. dois sabem que ainda está para nascer o homem, porque o que podia me calar morreu quando eu tinha 3 meses de Cadê idade, a cara pelo de meu Renan? pai. Ainda está Aí, ó. para nascer Quando o Glauber... Rapaz, é por isso então que eles estão fazendo de tudo, né? Teve até o lance como é que é? Negócio de fome lá do Glauber, né? O projeto de reforma do setor elétrico do Lula é um verdadeiro tapa na cara do brasileiro. O Ministério de Minas e Energia mandou para a Casa Civil um projeto que prevê que 60 milhões de brasileiros podem ficar isentos de conta de luz. Claro que esse almoço grátis vai ser custeado pelo resto da população, que vai ter sim um aumento na sua conta. Basicamente, a gente está pagando para Lula comprar votos. Lembrando que essa reforma ainda precisa ser votada no Congresso, então cabe a nós, a oposição, pressionarmos para que esse absurdo não passe. Segundo o ministro, Lula já está sabendo e já deu ok, mas o Haddad e o ministro da Casa Civil se fingem de mortos, o que mostra o caos que esse governo está internamente. Eu acho ótimo, quero mais é que briguem.
ponto é que Lula vem perdendo popularidade exatamente na sua bolha de eleitores fiéis. E o Sidônio vem tentando uma série de medidas populistas para impactar exatamente essa camada. Esse é o caso aqui. O projeto foi anunciado às vésperas de um feriado longo, sem o Congresso estar funcionando, mas já se espalhou pela rede petista. O deputado Dólar na Cueca, o Dilminho e os blogueiros petistas pagos com o seu dinheiro já estão todos anunciando a medida como sendo certa. E detalhe, quem vai pagar a conta somos nós. Por outro lado, as associações do setor produtivo que vêm debatendo a proposta de reforma do setor elétrico foram todas pegas de surpresa, já que uma reforma tão importante foi parar na Casa Civil sem qualquer debate público. Esse é o modus operandi do governo atual. Populismo para militância e imposto no lombo de quem produz. Pois é, rapaz. E sempre sobra pra gente aqui, né? Brincadeira. E olha o repórter da Band aí que já ia tendo seu celular levado ao vivo, ó. Bom, e olha o que aconteceu agora, né? Jornalismo ao vivo acontecendo. O repórter Igor Calian, que entrou com a gente ao vivo aqui no Jornal da Band, ele quase teve o celular roubado agora. O amor venceu. Avenida Faria Lima, em São Paulo, flagrante registrado pelo cinegrafista Gutenberg Gonçalves, que percebeu que o malandro estava se aproximando, avisou o Calian. Vamos olhar. Sabia que você ia tentar pegar. Conseguiu, né, bichão? Você viu aí? Gravou? Inacreditável, né? E sem o menor medo, né? Porque... Inacreditável não, filho. Perderam qualquer senso, qualquer noção, né? O cara, ao vivo ali, o repórter, ele foi lá e tentou, né, tomar um negócio pra... Pegar um negócio pra tomar uma cervejinha, companheiro, Só para atualizar aqui, minha irmã não está mais recebendo o Bolsa Família dela, porque eu fiz a denúncia no CRAS. Muita gente está perguntando, depois do outro vídeo que eu fiz, né, sobre minha irmã que pega o dinheiro do Bolsa Família, que tem 3 filhos e não cuida dos filhos, deixa na casa da avó, não dá assistência nenhuma, pega o dinheiro do Bolsa Família e faz de conta que nem tem filho. Ela falou primeiro que a única coisa que ela tem de boa dos filhos dela só é o Bolsa Família, foi o que ela disse pra mim. Que isso, rapaz. Então, ela não tá nem aí. Aí o pessoal perguntou, né? Você fez a denúncia pro CRAS? Já fiz. Ela perdeu o Bolsa Família. Teve pessoas que falaram, com irmã dessa não precisa de inimigo. Não, o próprio inimigo dela são as pessoas que usam ela, só usam o dinheiro dela pra poder beber cachaça. E o próprio inimigo dela é ela mesma. Que quem faz tudo isso é ela que aceita isso, não cuidar dos filhos e ficar nessa vida. Então... Concordo com ela. Eu não sou inimiga da minha irmã, porque eu abri o olho dela várias vezes. E outra, quem paga as coisas dos meus 3 sobrinhos é eu. Porque se eu não pagar, né? Se eu não mandar feira do mês todinho pra essas crianças, elas não comem, tá bom? Porque a mãe não tá nem aí. Então, eu sou amiga dos meus sobrinhos e não sou inimiga da minha irmã, porque eu não vou facilitar a vida dela, porque ela não facilita a vida de ninguém. Ela não facilita a vida de ninguém, ela é uma encostada. Então, antes que você critique, antes que você fale que eu fui uma pessoa ruim, não fui uma pessoa ruim. Porque agora, o bom que eu fiz pra ela, porque ela vai parar de ficar bebendo cachaça. Porque esse dinheiro ela só usava pra ficar bebendo cachaça. Mais nada. Ela não comprava uma fralda pra criança, ela não comprava absolutamente nada. Então, não vai fazer falta pras crianças também não, viu? Porque teve pessoas que falaram, agora vai ficar pior pras crianças. Não, não vai ficar pior, porque eu sempre fiz o melhor pra elas. E a mãe nunca pegou dinheiro para ser usado com as crianças, tá bom? Então, antes de você criticar, você preste atenção um pouco mais, tá? Do que eu tô falando, do que tá sendo dito. Porque se eu fosse lá denunciar pro CRAS, chegar aqui na internet e falar, e não fizesse nada, não ajudasse meus sobrinhos, eu estaria sendo ruim. Mas pelo contrário, quem faz tudo, quem ajuda... Entre aspas, se você tá dizendo aí, segundo suas palavras, que a sua irmã pega esse dinheiro e não ajuda os sobrinhos, você não estaria sendo errada em nada, tá? Em nada, em nada. É claro que esse é só o meu ponto de vista. Vamos ver o que tem dentro do ovo de Páscoa do Lula. É o Kinder Ovo. Vai ter alguma surpresa, claro. Imposto. Gente, tá cheio de imposto. ICMS, IPI, PIS, COFINS. Muito imposto. Sabia que você paga quase 40% de imposto no ovo de Páscoa? O governo abocanha uma parte considerável do seu chocolate. E para piorar, a cesta de Páscoa está quase 70% mais cara em 5 anos. Atualmente no Brasil, ovo de Páscoa virou artigo de luxo. Mas não para por aí. Artigo de luxo mesmo, cara. A verdade é que está tudo mais caro. O arroz, a carne, o café, a laranja. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade dos brasileiros estão deixando de comprar comida devido à alta da inflação. Isso é muito verdade, tá? Tá tendo que racionar, né? Tá tendo que racionar, olha aí. Gente, quando a gente acha que nenhum absurdo
mais vai acontecer nessa gestão Lula, a gente recebe uma notícia como a que eu recebi aqui. Acabei de ler. Estão lembrados daquele empresário Renildo Evangelista Lima? Ele foi preso em 2024 com 500 mil na cueca. Ele estava patrocinando a campanha do Lula ladrão? Pois é. Ele é dono da Voari Táxi Aéreo. É isso mesmo. Vocês acreditam que eu acabei de ler aqui uma informação hoje, que este empresário, com essa empresa, Voari Táxi Aéreo, acaba de firmar um contrato com o Ministério da Saúde de 15,8 milhões. Dá pra... Que isso, 15 milhões? Acreditar? Não dá, né, gente? É o cúmulo do absurdo. É o cúmulo da ilicitude, da coisa errada, que só poderia estar acontecendo no governo Lula. É isso mesmo. Gente, e não só esse contrato. Ele está abocanhando contratos de quase 200 milhões aos ministérios, às secretarias, lá em Brasília. Cara. Aí eu pergunto pra vocês, a administração pública, um dos maiores princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, cadê esses princípios na administração do Lula ladrão? Pois é, de envergonhar a gente. Ninguém acredita, né? Até onde a gente vai chegar. Pois é, e cada vez mais são os amigos do Lula ladrão que se beneficiam. Olha, a gente precisa fazer algo. A gente não pode deixar que esse governo, mais uma vez, acabe com o resto da esperança do brasileiro. É complicado, né? Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muitíssimo obrigado. Você que chegou aqui ao fim de mais um vídeo, comenta eu assisti o vídeo todo. Até a próxima. Fui.